Na região, pastor Agenor, que só havia alemão. Eu me senti um anão no meio deles, pequenininho, baixinho. E como eles haviam feito propaganda, pastor Salmão Nobre, conferencista internacional, haviam rodado uma gravação com minha voz, que não estava rouca, estava boa. E alguém esperava um baita de um homem, de 2 metros, suponho eu. E no dia chego eu para pregar, 1,5 metros. Quando eles me olharam, eu vi pela cara que me reprovaram. Mas o pastor me apresentou e eu fiquei muito entusiasmado para pregar. E eu tinha uma mensagem que eu dizia: esta igreja vai tremer quando eu pregar esta mensagem. E o Espírito Santo, ainda quando eu estava sentado, veio ao meu coração e disse: não é esta a mensagem que deve ser pregada. Eu disse: se a mensagem não é esta, então vai ser isto aqui. Porque o itinerante tem pelo menos 20 cartuchos na agulha. Vai ser isto aqui. O Espírito Santo veio ao meu coração e disse: tampouco esta mensagem. E eu encontrava outra coisa: vai ser isto. E não é isto. E a Bíblia ficou pequena. O culto estava andando e se aproximava a hora de eu assumir a tribuna. E eu não tinha mensagem para pregar. O Senhor me fez encontrar um versículo em Provérbios 26, versículo 20, que diz assim: sem lenha o fogo se apaga. Eu falei: pronto, aqui está. Para congresso não tem mensagem melhor. Quem é o crente que não gosta de fogo, de poder, de Pentecoste? E Deus falou nitidamente comigo. Aí está o versículo da mensagem. Mas a mensagem não é esta. Não tem nada a ver com fogo, com poder, com Pentecoste. Leia o versículo todo. E eu fui ler: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes cessa a contenda. E o Deus me disse: você precisa pregar. E o tema da mensagem é: maldizentes, instrumentos a serviço do diabo no meio da igreja. Eu disse: não, Deus. Os irmãos gastaram mais de R$800 com minha passagem, e ainda vão me ajudar com uma boa oferta. E eu vou vir para doutrinar e pregar esta mensagem pesada aqui. É melhor eu falar sobre a numerologia do Apocalipse. Escatologia eu falo 4 horas do assunto sem me cansar. Vou falar sobre os 7 selos que serão abertos, as 7 taças que serão derramadas, 7 trombetas que serão tocadas, e eu ganho mais. E Deus se calou. Chegou a hora de eu pregar. E eu entrei no Apocalipse e comecei. Queridos, 9 minutos que eu estava pregando, a potência do som da igreja fumaçou e não havia mais som. Eu tive que pregar na garganta. Continuei pregando na garganta, parece que a voz queria sumir. Comecei a gaguejar, falar coisa com coisa. As referências e versículos sumiram de minha mente, aquela mente que eu disse que era inesgotável. E em 14 minutos eu comecei a repetir versículos que eu já havia falado. E eu via quando alguém cotovelava o outro com o braço e dizia: este aí que é o pastor Salmão Nobre, pregador de congresso. E fazia assim com a cabeça e baixava a cabeça. E eu me sentia envergonhado. Quando eu não tinha mais o que pregar e nem condições de pregar, eu disse para que eles ficassem de pés que eu precisava orar. Vamos orar. Eu acho que eles estavam crentes e eu estava desviado. Como eu estava sem som e eles também, todos falando da mesma altura, a minha voz desapareceu. E de repente, no meio desta oração, eu pedindo perdão a Deus, no canto de cá do púlpito, Deus usou um daqueles parafusinhos de Jesus, acho que vocês conhecem. Não sei, acho que eu não consigo fazer, mas tem um pessoal que roda assim bem ligeiro num pé só. E ele veio para o meu lado falando em línguas. E Deus fez tão perfeito, porque ele não falou em português, falou em línguas, e Deus me deu uma gloriosa interpretação. E ele apontava para mim e ele dizia em línguas estranhas: de quem é a igreja, é tua ou minha? Eu chorando, eu disse: a igreja é do Senhor. Ele deu mais um passo e um pulo e disse: quem conhece a necessidade da alma e as intenções do coração, é tu ou eu?
disse ao Senhor, Ele veio na minha cara e disse assim: e quem escolhe a mensagem que deve ser pregada? Eu não tinha resposta para esta pergunta. E ele então prosseguiu: eu te trouxe aqui como meu profeta. A mensagem que eu te dei, a igreja aqui tinha 3 anos necessidade de ouvir. Existem inúmeros problemas no meio desta igreja referente à língua. São vários aqui sogros e sogras que não falam com genros e noras que não se comunicam com sogro e sogra. Existe no meio da congregação 3 grupos de dissensão, facção, grupos que se dividem e não há forma de se unir-se. E isto precisa acabar, e eu quero te usar como profeta. E se tu abrires a tua boca e falar, tu hoje sairás daqui honrado. Mas se te calares, sairás decepcionado, e o teu ministério termina hoje. Eu chorando, eu disse: Senhor, eu prego. Quando eu disse Senhor, eu prego, pela porta da lateral entrou um irmão que entrou torto com uma caixa de som Standard 700 watts, usada para cultuar livres. Colocaram ali a caixa de som, ligaram o microfone, o toca CD, e eu já comecei a ouvir o fundo musical novamente. E de repente eu desci para a frente da caixa e comecei a usar o microfone. Parece que este segundo som era bem melhor do que o primeiro. Eu pedi que os irmãos parassem e expliquei para eles o que havia acontecido. Que não era o meu típico, o meu estilo, o meu jeito de ser decepcionado perante o povo, mas simplesmente porque eu havia desobedecido a ordem de Deus. E eu disse: pastor, Deus me disse algo aqui, usando a boca daquele varão, e se eu estiver errado, o senhor por favor me corrija publicamente. O Senhor me disse que existem inúmeros problemas concernente à língua no meio da igreja. São vários sogros e sogras que não falam com genro e nora que não falam com sogro e sogra. Pastor, Deus me disse que existem 3 grupos de divisão, separação, contenda, intrigas no meio da igreja, grupos que não se unem. O pastor começou a chorar e disse: é verdade. Eu disse: eu quero chamar você que a família não se comunica, e você que está envolvido nesses 3 grupos no meio da igreja, para vir na frente do altar de Deus para eu orar por você. Queridos, quando o pastor desceu do púlpito e veio, todos os obreiros o acompanharam. A igreja toda saiu para frente. Os corredores ficaram entupidos e não tinha mais como ninguém se mexer. Eu disse: meu Deus, mas o que é isto? E eles na frente olhando para mim, esperando alguma coisa. Eu disse: o que vocês querem? Que eu ore e abençoe vocês? Maldizentes eu não abençoo, eu maldiçoo. Vocês têm mais é que se arrependerem, se humilharem, pedirem perdão, se converterem. O Espírito de Deus desceu sobre eles e começaram a chorar, se abraçaram uns aos outros e começaram a pedir perdão. Queridos, literalmente eu senti que pela porta da frente da igreja entrou uma brisa suave, um vento dentro do templo, e por onde aquele vento passava, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus renovava, e a glória de Deus foi manifesta. E o Senhor me disse: a minha glória está de volta a esta casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Para identificarmos uma língua inflamada pelo inferno, o primeiro grupo é o grupo 2. Acho que vocês esqueceram. O primeiro grupo é o grupo 2. O segundo grupo é o grupo 2. Meu Deus. Segundo grupo, difamadores. O terceiro grupo é o grupo 2, murmuradores.